A ideia hoje, né, seria de fazer alguns chutes de primeira fase e no caso, hoje o que eu pensei em falar para vocês aqui é uma revisão a respeito de temas da reforma trabalhista, que das reformas trabalhistas, né, me corrigindo que já não é mais uma só, né, mas então os temas das reformas trabalhistas que eu entendo haver uma chance de incidência na primeira fase maior do que outros temas, certo? Seja pela inexistência de tanta polêmica a respeito de determinados temas, seja em razão de algumas modificações que foram feitas recentemente, que ocorreram recentemente e que podem gerar uma confusão no candidato, considerando que essa é a primeira prova do MPT pós-reforma trabalhista, ainda falando na reforma de 2017. Então vamos falar aqui da reforma trabalhista. Eu estou vendo aqui, né, perguntando se eu vou falar também hoje da MP 905. A MP 905, dentro aqui do meu cronograma, ela está para o final, até porque eu entendo que ela é um pouco menos importante. No entanto, caso não dê tempo de falar hoje, a gente fala então especificamente da MP 905 na próxima live, tá bom? Na próxima segunda-feira nós teremos aí mais um encontro aí pré-prova de vocês, né? Já na semana da prova, e a gente então fala da MP 905, tá bom? Porque são muitos temas e hoje vai ser um pouco diferente. Então eu não vou focar num único tema, igual eu tenho feito nas lives anteriores. A gente vai migrar muito de tema para tema, tá? Então vai ser rápido, vai ser corrido, para que a gente possa falar do máximo de temas possíveis, máximo de dispositivos legais e de peculiaridades de determinados temas que possam cair na prova de primeira fase, tá bom? Então fiquem atentos porque a gente vai migrar bastante de temas para temas, para migrar aí entre vários temas, tá bom? Primeiro tema que eu queria falar com vocês aqui, pela grande importância, eu acho muito passível de cair uma questão sobre isso na primeira fase, é a questão da insalubridade para gestante ou lactante. Importante destacar que veio um dispositivo na reforma trabalhista estabelecendo como primeiro os níveis de insalubridade seriam nível leve, médio ou grave aí de insalubridade para fins de possibilidade de deixar a grávida ou lactante trabalhar no ambiente insalubre. Foi ajuizada uma ação direta de constitucionalidade e o Supremo diz que estabelecer o requisito do atestado médico para retirar a grávida ou a lactante do ambiente de trabalho insalubre é inconstitucional por violar a saúde, por violar o meio ambiente de trabalho e por prejudicar não só a mulher, como também o feto ou o bebê, eventualmente aí no caso da lactante. Portanto, importante destacar isso, que o Supremo Tribunal Federal entendeu que é inconstitucional o dispositivo ao fixar como requisito para o não trabalho no ambiente insalubre atestados médicos, tá? Então essa é a tese geral para a gente revisar aqui a respeito desse tema. Um tema que aí não vai ser nem tanta revisão, mas mais então esperar aqui voltar, tinham cerca de 60 pessoas, eu vou esperar só mais um pouquinho, então a gente vai falar aqui, retomar, migrar de temas para temas, e então o que eu estava dizendo, né, a hora que caiu aqui a conexão, é que eu não vou, esse tema aqui a gente vai falar de alguns detalhes, então vai ser um tema que a gente vai ficar aqui um tempinho nele, que é o tema da comissão de representante de empregados. É um tema que é novo, o MPT lutava muito, a Conares ela tinha uma atuação forte para que fosse efetivado o dispositivo constitucional que determinava, né, o estabelecimento da comissão de empregados naquelas atividades com mais de 200 empregados. Bom, então vamos falar da comissão de representantes dos empregados. Norma constitucional que a Conares buscava e lutava muito pela sua efetivação
E finalmente, né, com a reforma trabalhista veio ao menos uma norma estabelecendo isso, que nas empresas então com mais de 200 empregados é assegurada a eleição de uma comissão de representantes dos trabalhadores. A lei ela traz o aumento do número de representantes de acordo com o número de empregados na empresa. Então ela vem lá e fixa, né, uma regrinha aí que vocês talvez tenham aí uma certa dificuldade de decorar e que pode ser algo muito bem exigido na primeira fase. Então a lei fala que de 200 a 3.000 empregados serão 3 membros. Como que eu tenho feito para lembrar disso, né? Fixado no número 3, né? Então 200 a 3.000, 3 representantes. De mais de 3.000 a 5.000, 5 representantes. Então 5.000 com 5. Tá? Não sei se essa é a forma que vocês têm feito para lembrar, mas foi a única forma que eu pensei. Então, de 200 até 3.000, 3. De mais de 3.000 a 5.000, 5. E de 5.000 ali em diante, né, nós teríamos 7 membros, 7 representantes de empregados. Alguns pontos interessantes que a lei trouxe é que se a empresa ela estiver estabelecida em vários estados da federação e no Distrito Federal, ela terá uma eleição ela terá uma eleição para cada comissão de representantes dos empregados em cada estado ou no Distrito Federal. Um problema que nós temos aqui é a impossibilidade aí da gente estabelecer isso por estabelecimento, né? Mas é a regra que a gente tem hoje na lei e é aí que eu vou focar com vocês. A comissão ela terá aí como várias funções, né? Principalmente o que a gente tem que pensar é representantes dos trabalhadores, eles vão ter a função de dialogar junto com o empregador. Então, se a gente ler os vários incisos ali do artigo que trata do assunto, todos eles têm ali uma ideia de diálogo, de entendimento no ambiente de trabalho perante o empregador. Então, representar o empregado perante a administração da empresa, aprimorar o relacionamento entre empregados e empresa, buscar soluções para os conflitos ocorridos no ambiente de trabalho, buscar que ocorra um tratamento justo, imparcial aos empregados, buscar o cumprimento das leis trabalhistas, previdenciárias, convenções e acordos coletivos de trabalho. Então nós temos aí várias funções que são sempre ligadas aí a um diálogo, ao contato perante o empregador. As decisões da comissão serão sempre tomadas pelo colegiado, observado aí o quórum de maioria simples. Então vocês, como nós estamos falando da primeira fase, têm infelizmente que lembrar essas peculiaridades, né? Então, observada a maioria simples. A comissão, a lei prevê que ela deve atuar de forma independente, muito embora nós não tenhamos aí a previsão expressa de estabilidade para os membros da comissão. Será formada uma comissão eleitoral. O que é importante da gente lembrar dessa comissão eleitoral? Ela vai ser formada por 5 empregados que não vão concorrer, né? Vão organizar e acompanhar as eleições, mas vedada, isso é um tema que já foi objeto de prova do MPT em terceira fase, quando a gente ainda não tinha lei, mas o examinador pegou exatamente nesse ponto, da vedação de interferência da empresa e do sindicato da categoria na eleição. Então a eleição ela é organizada diretamente pelos trabalhadores sem interferência da empresa, do empregador e também do sindicato. Aqui é diferente da CIPA, a gente não pode confundir essa eleição com a eleição de membros da CIPA, pois na CIPA nós temos a participação, nós temos a eleição também, a participação também de representantes do empregador. Então a sistemática ela é diferente. Podem se candidatar os empregados da empresa, exceto, e aí é uma regrinha também chata da gente lembrar, mas também ela segue uma certa lógica. Quem que não pode participar da eleição para se tornar um representante? Aqueles que têm contrato por prazo determinado, logicamente, porque pode ser que ele não possa cumprir o mandato. Então, aqueles que têm um contrato de trabalho suspenso,
também, porque não estão trabalhando. Aqueles que estejam em período de aviso prévio, seja ele indenizado ou não, também não pode participar. Serão eleitos os candidatos mais votados. A votação ela é secreta e é vedado voto por representação. Então cada um dos trabalhadores vai lá e vota no nome. A comissão ela tomará posse no primeiro dia útil seguinte ao término do mandato da comissão anterior. Se não houver candidatos suficientes, a comissão ela vai formar com quantos membros se candidatarem. Ela será formada ainda que com membros em número inferior ao previsto da lei. Eles vão ter um mandato de 1 ano, tá? Então será fixado o mandato de 1 ano. E é interessante que após esse 1 ano ele não pode se candidatar, porque a lei fala expressamente que, olha, se ele tiver exercido a função de representante dos empregados na comissão, não poderá ser candidato nos 2 períodos subsequentes. Então ele vai ter um mandato de 1 ano e ali por 2 outros mandatos, então por 2 anos, ele não poderá ser candidato novamente. O fato dele ser representante dos trabalhadores na comissão não interrompe nem suspende o contrato de trabalho, então isso é importante também destacar. Ou seja, o empregado ele vai exercer suas funções, vai permanecer no exercício das suas funções normalmente, tá? Normalmente. Bom, ele não pode, né, até 1 ano após o término do mandato, sofrer a despedida arbitrária. Então ele somente poderá ser dispensado, né, em razão de motivo disciplinar. E aí é interessante que a lei traz um conceito, né, do que seria despedida arbitrária, ou seja, ele só poderá ser dispensado ocorrendo um motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Tá? Um motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. É interessante a gente pensar o que seria o motivo técnico. Se o motivo técnico ele é algo relacionado ao trabalhador ou algo relacionado com a empresa. Me parece que deveria ser comprovado aí um motivo relacionado com a automação, ou seja, com a possibilidade ou com a necessidade da empresa substituir aquele posto de trabalho, né, por um equipamento, uma nova tecnologia que vai eventualmente acrescentar, melhorar a sua produção, mas não por motivos técnicos relacionados com o próprio trabalhador. Bom, vamos aí continuar. Um próximo tema que eu queria destacar para vocês é a alteração unilateral do contrato, que teve uma alteração que veio, né, na verdade, a reforma a acabar, né, com um entendimento simulado pelo TST no sentido da reversão ao cargo anteriormente ocupado por trabalhador que assume uma função de confiança. Ao deixar essa função de confiança, agora, independentemente do tempo em que ele ficou nessa função de confiança, ele não terá direito a manter a sua gratificação. A gratificação ela não será mais incorporada, independentemente do tempo em que ele ficar na função. Lembro, né, não vou falar aqui da súmula, até para não confundir, mas existiu um entendimento do TST simulado em sentido diverso ao que diz essa norma, e o examinador ele pode achar interessante essas modificações, porque muita gente ainda tem na cabeça a regra anterior, como é o caso meu, como é o caso do examinador, né? Aqui todos os que estudaram aí mais no período anterior à reforma trabalhista do que depois, exatamente. Súmula 468, salvo o melhor juízo. Súmula 372. 468 é o artigo, né, da CLT, acho que não era a súmula não, tá? Bom, isso, princípio da estabilidade financeira, realmente não tem mais, então, a existência desse princípio. O que mais que eu acho interessante para o examinador perguntar? Temas que não são muito questionados pelo MPT, tá? Então, temas que não são... Por quê? O que eu penso? A minha lógica é, aqueles temas que o MPT questiona no seu manual de inconstitucionalidade e inconvencionalidade, é difícil ele perguntar na primeira fase. Ele pode deixar isso para as fases mais avançadas. Então, o que mais que eu acho interessante? Um próximo tema é o tema das férias. Por quê?
a lei fala, desde que haja concordância do empregado, então é interessante você lembrar desse ponto que fala, então, a lei fala da concordância do empregado, poderá ter o fracionamento em até 3 períodos. É uma novidade, né? Antes só podíamos fracionar em 2 períodos. Lembrando que um desses períodos não pode ser inferior a 14 dias, então um período no mínimo tem que ser 14 dias, e os demais não podem ser inferiores a 5 dias. Lembrando sempre em dias corridos, estamos sempre falando aqui em dias corridos. Além disso, uma regra interessante que veio, né? A gente tem que dar o braço a torcer, uma regra interessante, né? Nova aí, que fala que é vedado o início das férias no período de 2 dias que antecede um feriado ou dia de repouso remunerado. A gente não tinha essa regra também, e é interessante por quê? Porque se você coloca as férias muito próximo do final de semana, você vai fazer com que o empregado perca ali os dias de final de semana. Então a ideia é ou começa bem antes do fim de semana ou começa depois do fim de semana, para que ele não perca o final de semana também ali, né? Que o final de semana não conte nas suas férias, tá? Bom, intervalo para amamentação, outro tema que eu queria falar com vocês, né? A gente tem hoje uma posição no MPT bastante vanguardista no que diz respeito à proteção, né, de direitos da mulher e visando então a proteção dos seus direitos, e para que esses direitos também não ocasionem jamais a discriminação. Então é importante a gente focar aqui em alguns temas do direito da mulher, eu acho que podem cair na primeira fase, tá? Então, intervalo para amamentação, também tem novidade ali, que a lei fala que para amamentar o filho, até que ele complete 6 meses de idade, a mulher terá direito, né, durante a jornada, a 2 intervalos de descanso especiais, de meia hora cada um. É interessante aqui que o legislador, né, colocou que esses horários de descanso eles devem ser acordados individualmente, não deve ter um acordo individual entre a mulher e o empregador. Isso, né, a princípio, é um problema, né, quando a gente tem situações de acordo individual, porque a gente sabe a dificuldade que se tem em fixar acordos individuais entre empregado e empregador. No entanto, não é algo que eu vi uma discussão assim muito grande dentro do MPT, até porque, né, a mulher, dependendo, né, cada pessoa vai ter uma necessidade do intervalo num momento diferente, né, para adaptar de acordo com os horários, né? Eu não sei quem de vocês tem filhos, está me assistindo, né? Eu tenho, né, 2 meninas, e aí a gente sabe a dificuldade que é você encaixar todos os horários de amamentação. De acordo com a idade, você vai mudando um pouco, e cada criança tem as suas particularidades, então acaba que esse acordo individual, né, pode realmente sanar aí um problema, né, alguma peculiaridade que a gente tenha num caso concreto. Então, não é algo que eu vi grandes questionamentos. Então, importante, nesse caso do acordo individual, outros acordos individuais que eu não vou nem mencionar, eles têm aí polêmica aí pelo MPT, principalmente porque em alguns casos que a lei trouxe a possibilidade de reforma de acordo individual, a Constituição falava em acordo sobre acordo ou convenção coletiva de trabalho, de modo que não poderia ser o tema disciplinado por acordo individual. Mas aqui não é o caso, então a gente teria aí essa possibilidade, tá bom? Deixa eu ver aqui o que o professor Rafael falou. Ainda sobre o trabalho da mulher, tivemos o tema 2 do informativo 212 TST, prevendo que não é mais aplicável a estabilidade gestante no regime de trabalho temporário. Sim, interessante mesmo destacar esse aspecto, tá bom? No entanto, realmente, como contraria uma súmula, a gente tem aí essa dificuldade de saber numa prova o que seguir, né, Rafael? Nesse caso, a gente pensando no MPT, que o ideal seria, né, assim, a gente tem uma proteção maior, a gente dificilmente, assim, eu diria na maioria, não concordaria com esse entendimento do TST, e considerando que a súmula não foi modificada, até porque as súmulas não, eles não conseguem mais modificar aí as súmulas, né? Mas a tendência nesse caso, né, seria a gente seguir o entendimento que ele está simulado.
Então, a gente só não segue o que está simulado ou está em OJ se o examinador mencionar, olha, né, de alguma forma, o que nunca aconteceu, tá, no caso do MPT, de segundo decisão, né, segundo, porque se a gente for pensar, né, o que vale, as questões que a gente tem no MPT, se vocês olharem as provas anteriores, elas vêm assim: segundo entendimento simulado do TST, segundo orientação jurisprudencial do TST. Então a gente não tem assim o grande foco em informativos. Ele pode colocar uma questão com base no informativo. No entanto, ele fará isso quando o informativo for algo que está de acordo com o pensamento do MPT. Dificilmente ele fará isso, principalmente numa prova de primeira fase, colocar algo de informativo que possa não ser aquilo com que o MPT concorde, tá certo? Bom, próximo tema que eu queria colocar aqui para vocês, o ponto do teletrabalho que não é passível de críticas, assim, quer dizer, é passível de críticas, né? Mas é um ponto que está na lei, né? A gente pode discutir também isso, né? Mas o que eu queria destacar aqui para vocês é a novidade de que o legislador indicou que o regime de teletrabalho não está abrangido pelo regime de proteção da jornada de trabalho. Isso é um ponto específico que está lá, está na lei, mas eu queria destacar o seguinte, que o examinador ele poderia fazer uma questão de uma outra forma. Como ele está ali, né, da mesma forma que a gente sempre teve o entendimento em relação ao trabalhador externo, enfim, ele poderia colocar que, que caso seja possível o controle da jornada, aí sim o teletrabalho estaria, né, se for possível ser feito o controle, que o trabalhador estaria protegido. E normalmente, né, se a gente for pensar no teletrabalho o empregado ele, né, normalmente está conectado a alguma rede, enfim, ou muitas vezes está conectado a alguma rede, e isso pode fazer com que ele tenha sim o controle de trabalho, né? A lei, é isso que eu queria ver aqui que estava na minha cabeça, ó, porque a lei da Declaração dos Direitos da Liberdade Econômica, ela traz uma questão sobre isso, pessoal. Ela traz também o seguinte, ela fala que se o trabalho for executado fora do estabelecimento, o horário dos empregados constará de registro manual, mecânico e eletrônico em seu poder. Então a lei da liberdade econômica, veja que ela traz um pouco de conflito em relação a esse dispositivo da CLT, que retira aí do controle da produção da jornada algumas situações, porque ela traz expressamente a possibilidade, né, ou até mesmo a obrigatoriedade de ser feito o controle fora do estabelecimento por um controle da jornada que estará em poder do empregado. Então isso é interessante da gente destacar. Muito embora, né, essa mesma lei permita, né, o registro de ponto por exceção à jornada de trabalho, né, desde que tenha um acordo individual, a convenção ou acordo coletivo de trabalho. Então a gente fica imaginando que ao invés de acontecer essa hipótese, né, mas é importante vocês saberem que tem essa previsão legal, é que na prática o controle por exceção é que provavelmente vai reger a jornada de trabalho dos empregados. Mas é importante vocês saberem que há essa previsão, porque ela é interessante para nós, essa obrigatoriedade do controle da jornada, tá certo? Sobre a questão da equiparação salarial, nós temos também algumas questões interessantes, né? Algumas mudanças significativas a respeito da equiparação salarial que eu acho importante a gente citar. Bom, então, né, a lei fala e já falava que, sendo idêntica a função, todo trabalho de igual valor, na mesma prestado ao mesmo empregador, né, que tenha ali as mesmas qualidades, perfeição técnica, produtividade, ela tem igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade, idade, enfim. Qual é o ponto que eu quero destacar aqui para vocês, que pode ser, né, eu fico imaginando o examinador colocando diferenças entre
a lei antiga e a lei nova na mesma questão, tá? E por isso é que eu estou querendo destacar alguns pontos de novidade que não são também tão polêmicos. Pois bem, a reforma ela trouxe que para análise da equiparação salarial ocorrerá dentro do mesmo estabelecimento empresarial. Antes bastava que prestassem serviço ao mesmo empregador. Então nós tivemos essa mudança e é uma mudança significativa. Porque se a gente for pensar, por exemplo, um banco na Avenida Paulista, a gente tem vários estabelecimentos e sair de um estabelecimento para o outro não teria equiparação salarial, né? Então não é mais a equiparação por empregador, mas sim por estabelecimento. Além disso, os critérios, o prazo para que a gente possa aferir a equiparação salarial, ele será de trabalho para o mesmo empregador com diferença inferior a 4 anos, então não pode ter prestação de serviço para o mesmo empregador com mais de 4 anos de diferença, senão não tem equiparação. E a diferença de tempo na função, que também é uma novidade, não seja superior a 2 anos. Então a lei antiga não falava isso, tá? Então, 2 anos na mesma função, 4 anos no máximo aí de diferença entre para que os empregados façam estejam aí vinculados a esse empregador. Além disso, é importante a gente destacar que na equiparação salarial só será possível entre empregados contemporâneos. Isso também a lei não trazia, contemporâneos no cargo ou na função, sendo vedada a indicação de paradigmas remotos. Tá? Então, não é possível a indicação de paradigmas remotos, que seriam o paradigma do paradigma, digamos assim. Né? Então, apesar de eu não ter trabalhado ao mesmo tempo que aquele lá, então nós somos 3, eu trabalhei contemporâneo ao 2, eu sou o 3, eu trabalhei contemporaneamente ao 2, só que o 2 trabalhou contemporaneamente ao 1. Aí ele consegue a equiparação salarial e eu consigo a equiparação salarial com o 2. O 2 consegue com o 1, eu consigo com o 2, tá? E aí a lei fala ainda que tenha conseguido a vantagem, esse paradigma, né, tenha sido conseguido a vantagem em ação judicial própria, certo? Bom, próximo tema para eu falar aqui com vocês é sobre discriminação. Tem um dispositivo que fala, né, que comprovada a discriminação, também é uma novidade, por motivo de sexo ou etnia, o juiz determinará, além do pagamento de diferenças salariais devidas, multa em favor do empregado discriminado no valor de 50% do limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Tá? Então, é uma multa fixada aí, no caso, acrescida às diferenças salariais devidas aí pela discriminação salarial. Bom, extinção do contrato de trabalho. Algumas questões da extinção do contrato de trabalho são importantes da gente destacar. A primeira delas, o empregador deverá proceder à anotação na CTPS e comunicar a dispensa aos órgãos competentes e realizar o pagamento das verbas rescisórias. Tá? Então, sempre vai ter o pagamento das verbas rescisórias e também deve comunicar às autoridades, os órgãos competentes. Hoje, no mínimo que ele tem que fazer ele tem que comunicar ali, lançar os dados no CAGED. A lei não prevê mais a homologação das verbas rescisórias perante o Ministério do Trabalho ou agora Ministério da Economia. Isso é um problema, né? Eu não sei se o examinador vai colocar isso, porque é algo que a gente entende como ruim. No entanto, é possível que isso seja incluído numa norma coletiva. Então, vários sindicatos têm colocado a homologação das verbas rescisórias na norma coletiva. Tá? Isso não é vedado, eles podem fazer isso. Interessante até que o façam para que o empregado tenha ciência, né, dos direitos que foram desrespeitados. Inclusive, um dos motivos pelos quais se diz ter ocorrido a redução dos direitos trabalhistas, a redução das ações trabalhistas é o fato da ausência de homologação no sindicato, que é onde o trabalhador ficava sabendo, ele tinha ciência aí de direitos seus que haviam sido desrespeitados.
A homologação ela era no sindicato, né, ou no Ministério do Trabalho e Emprego. Agora não tem mais a homologação obrigatória prevista em lei, né, no sindicato ou no Ministério do Trabalho. No entanto, como eu disse, é possível que a norma coletiva traga essa possibilidade. Acredito que eu tenha falado só no Ministério do Trabalho, né, por isso a confusão, mas era em um ou outro, e o Ministério do Trabalho pedia, né, tinha uma portaria para que fosse dada preferência à homologação no sindicato, justamente porque já é difícil do Ministério do Trabalho conseguir cumprir aí com todas as suas missões. Pois bem, dentro desse tema da extinção das verbas, é importante a gente falar das verbas rescisórias. O que foi trazido de novidade? Que o pagamento das verbas rescisórias ele pode ser feito por dinheiro, depósito bancário ou cheque visado, tá? Conforme acordem as partes. Antes a gente não tinha essa previsão expressa do depósito bancário, tá? Então, lógico que poderia, já vinha sendo feito faz muito tempo, mas é importante saber que é possível agora o depósito bancário. E traz ali que se o trabalhador for analfabeto, o pagamento não poderá ser por cheque, tá? Então será apenas por depósito bancário ou dinheiro, tá bom? Dispensa por justa causa, tem uma novidade, uma hipótese nova, né, de dispensa por justa causa, que é o caso em que o trabalhador ele perde a habilitação ou os requisitos estabelecidos em lei para que ele preste o exercício da sua profissão, em razão de uma conduta dolosa sua. Então, digamos que um advogado, por exemplo, perca aí a habilitação profissional ou médico por algum fato grave que tenha cometido. Nesse caso, ele não poderá mais, ele pode, né, ser dispensado com justa causa. Prestação de serviços. Eu queria destacar aqui, é um tema altamente polêmico, né, mas as orientações do MPT, elas têm tentado não brigar aí com o dispositivo, a alteração à Lei 6.019, mas focar naqueles requisitos legais que são trazidos pela lei. Então eu queria focar aqui na prestação de serviço para falar para vocês o seguinte: nós temos hoje, né, segundo a lei, a possibilidade da transferência de todas as atividades do empregador para um terceiro, para uma empresa prestadora de serviços, né, uma pessoa jurídica de direito privado, mas a lei fala, e aí é que eu destaco, tá? No material que eu vou colocar para vocês por escrito está lá, mas que tenha capacidade compatível com a sua execução. Então, precisa ter capacidade econômica compatível com a execução dos serviços. Inclusive, a perda da capacidade econômica superveniente gera a ilicitude do contrato. E o descumprimento desses requisitos, segundo as orientações do MPT, da CUNAFRET, gera um vínculo de emprego direto com o tomador. Então, a perda da capacidade superveniente também pode gerar um vínculo direto. Portanto, o tomador de serviço, ao verificar a perda da capacidade, ele tem que tomar medidas para garantir a sustentabilidade do contrato de prestação de serviços. Bom, não pode figurar como prestador de serviço pessoa jurídica cujos titulares ou sócios tenham sido empregados, mesmo que, né, então na qualidade de empregado com vínculo empregatício, ou trabalhador sem vínculo empregatício nos 18 meses anteriores. Tá? Nos 18 meses anteriores. Então, por 18 meses a pessoa saiu, ela não pode ter uma empresa dela prestando serviço para aquele que era seu empregador, certo? Ainda que sem vínculo. Então, veja, ainda que eu seja um autônomo, eu não posso constituir uma empresa e ir lá prestar serviços mediante uma pessoa jurídica. A exceção que a lei traz então ela fala lá, exceto se os titulares ou sócios dessa pessoa jurídica forem aposentados. Então pressupõe a lei que ele se aposentou, então tudo bem, constituiu a PJ e tal, e vai. Tá? A pessoa jurídica pode prestar serviço. Então essa é a exceção trazida pela lei. Um ponto que eu acho muito passível de cair, eu já falei aqui em outra live, numa live de terceirização, mas eu acho importante a gente sacar, acho que talvez na de meio ambiente também, enfim, eu falo muito desse ponto, porque eu acho que é um artigo essencial, eu acho que vai cair esse artigo, tá bom? Então, que é o quê? No contrato de prestação de serviços,
é responsabilidade do contratante garantir as condições de segurança, higiene, salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado nas suas dependências ou em local previamente convencionado no contrato. E normalmente o contrato traz essa previsão. Ou seja, responsabilidade pelo meio ambiente do trabalho, também pelo tomador de serviços. Isso é importante, tá? Isso é importante. Bom, eu vi aqui que tem alguma coisa sobre o contrato verde e amarelo. Veja, o contrato verde e amarelo eu não vou falar aqui, tá, gente? Por que eu não vou falar do contrato verde e amarelo? Tem chance de cair? Tem, mas eu estou focando aqui em temas que eu acho que tem maior chance de cair. Lógico que vocês têm que conhecer o contrato verde e amarelo, né? Pode ser objeto da prova, mas ele é bastante questionado pelo MPT. A gente não tem a certeza de que esse contrato vai vingar, né? Enfim, ele está ainda na MP, então eu não acho que ele tem grandes chances de cair, né? Mas lógico que ele pode cair. Então, sim, lógico, estudem, conheçam, mas eu não vou falar do contrato de trabalho verde e amarelo, eu vou focar em pontos que eu acho que tem mais chance aí para a gente acertar aí para cair na prova, tá bom? Bom, próximo ponto que eu queria destacar para vocês, também da Lei 6.019, sobre o trabalho temporário, é a modificação em relação ao prazo do trabalho temporário. Então, o trabalho temporário ele não pode exceder a 180 dias. Tá? Ele não pode exceder a 180 dias consecutivos ou não. Então, houve um elastecimento desse prazo que antes era de 90 dias e ele pode ser prorrogado por até 90 dias consecutivos ou não, quando comprovada a manutenção das condições que o ensejaram. Por que eu destaquei o consecutivos ou não? Porque antes também você não tinha a possibilidade de fazer vários contratos de trabalho temporário por períodos pequenos e somar todos eles, tá? Então, você pode ter esse prazo aí consecutivos ou não, ou seja, você poderia fracionar várias vezes esse contrato temporário. Bom, para a gente finalizar aqui hoje, aí depois eu vou ter que deixar outros temas para a próxima live, tá? Porque já estamos aí chegando no final. Um tema que eu acho que é importante vocês saberem, conhecerem muito bem, é a questão da negociação coletiva, né? O direito coletivo, uma disciplina que vai cair, né? E que pontos que eu acho importante a gente pensar aqui sobre a primeira fase, tá? Na negociação coletiva, então, que pontos que eu acho que são fundamentais? Aquela questão de que pode negociar isso ou aquilo, enfim, tem alguns pontos polêmicos ali. Eu acho que a gente tem que focar mais naqueles pontos em que não é possível a negociação coletiva. E alguns pontos que são interessantes. Por exemplo, quando tiver cláusula que reduza salário ou jornada de trabalho mediante convenção ou acordo coletivo de trabalho, as normas coletivas deverão prever a proteção dos empregados contra dispensa imotivada durante o prazo de vigência do instrumento coletivo. É um dispositivo interessante, porque a gente podia e correr às vezes de ter redução de salário, redução de jornada sem nenhuma contraprestação. Agora, garantido que pelo período de vigência da norma coletiva, os trabalhadores estarão protegidos contra dispensa imotivada. Então, esse é um dispositivo que eu acho muito bom para cair na primeira fase, tá? Que mais? Constituem objeto ilícito, tá? Constituem objeto ilícito. Na negociação coletiva, o quê? FGTS, então, valor dos depósitos de FGTS, indenização rescisória, isso não pode ser modificado. Salário mínimo, valor nominal do 13º, remuneração noturna, proteção do salário. Deixa eu ver aqui o que é mais importante que eu destaco aqui para vocês. Normas de saúde, higiene e segurança do trabalho, previstas em lei ou nas NRs, proteção de mercado da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Então não poderia vir uma lei e restringir, reduzir direitos de proteção da mulher no mercado de trabalho. Proibição de discriminação tocante a salários, critérios de admissão de pessoas com deficiência. Por que esse é um dispositivo importante? Tá? Então, proteção contra qualquer discriminação no tocante a salário ou critérios de admissão da pessoa com deficiência. Porque aqui a gente fundamenta
a impossibilidade de redução da cota de 2 a 5% de pessoas com deficiência ou reabilitados. E também aqui nós questionamos a impossibilidade de se excluir funções do cômputo da cota. Por quê? Porque não é possível estabelecer qualquer critério discriminatório no tocante à admissão do trabalhador com deficiência. Além disso, as medidas de proteção legal de crianças e adolescentes. A cota de aprendizagem é uma medida de proteção legal de criança e adolescente. Ela protege o quê? O princípio da profissionalização. Ao proteger o princípio da profissionalização, não pode também essa matéria, com base na própria CLT, na vedação à negociação coletiva de medidas de proteção legal de crianças e adolescentes. Também é um dispositivo que eu acho importante, que eu acho que dá para cair bem na primeira fase. Que mais? Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo de emprego e o trabalhador avulso. Também é algo que não pode ser objeto de negociação coletiva. Um tema que hoje está até pensável em fazer uma live só sobre isso, mas aí seria um tema só, e aí eu teria que fazer a aula inteira sobre isso, que seria a questão do direito de greve. Eu acho que a greve ela ficou bastante em evidência com a questão dos petroleiros e outros casos que nós tivemos aí, né, e que a gente teve aí até mesmo na visão do MPT um desrespeito mesmo ao direito de greve. Também está aí na negociação coletiva. O direito de greve não pode ser objeto de negociação coletiva, competindo sempre aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercer e sobre quais interesses vão defender. Tá? Isso nada mais é do que a própria definição constitucional sobre a greve. Além disso, não pode ser objeto de negociação coletiva a definição legal sobre serviços e atividades essenciais e disposições legais sobre o atendimento de necessidades inadiáveis no caso de greve, certo? Então, também um ponto importante para a gente destacar aqui para finalizar hoje, tá bom, pessoal? Bom, foi bastante coisa aqui, espero que tenha sido proveitoso para vocês. Eu vou dar uma olhada aqui agora nas perguntas, tá? E vamos, na próxima live eu continuo aqui falando de alguns pontos que eu acho que tem chance de cair, tá? Você sabe quantos dias antes da data da prova estará finalizada? Não sei, tá? Omar Martins, não sei, mas eu imagino que essa hora a prova já deva estar em vias de ser finalizada, tá bom? Eu imagino que a prova esteja em vias de ser finalizada, né? Porque tem que imprimir, né? Não deve ser tão fácil aí. Tem que mandar para cada uma das regionais. Então eu acho que não dá. Deve estar sendo finalizado. O professor Live poderia ser de chutes de matérias antigas? Até pode, mas não sei se a gente vai conseguir fazer isso também, tá, Paula? Com relação aos entendimentos do MPT, como devemos nos comportar? Namorava de primeira fase? Entendi aqui. Qual o artigo do tomador zelar pelo ambiente de trabalho quando o serviço ocorre em seu estabelecimento? Eu não sei o artigo exatamente porque eu não estou com o artigo aqui aberto, tá, gente? Então, tudo que vocês estão perguntando de artigo eu não sei, só sei que é da Lei 6.019. Mesmo quando o tomador seja a administração pública, aí não sei qual era. Quanto ao meio ambiente de trabalho, sim, quando for a administração pública também. Bom, acho que a maioria das coisas a gente já falou aqui, tá, pessoal? Se tiver faltado alguma coisa, podem me mandar mensagem, mandem direct, mandem e-mail, a gente vai conversando, tá bom? Espero que tenha sido proveitoso. Se gostaram, me avisem aí. Se acharem que a gente pode melhorar alguma coisa, me falem também. E a gente se vê então na próxima segunda-feira. Bons estudos para vocês nessa reta final e principalmente fiquem tranquilos, né? Mantenham um pensamento positivo, que isso vai ajudar vocês, tá? Mantenham o foco agora nessa reta final, mantenham aí a determinação e mantenham o pensamento positivo. Todos os dias acordem lá e pensem, eu vou passar, que isso vai te ajudar, tá? Tenha certeza que vai te ajudar, tá bom? Um grande abraço a todos e até mais.